Falando agora sobre vetores em JavaScript. Trouxe também aqui um exemplo para a gente poder apresentar a definição e, de forma prática, a gente mostrar como nós utilizamos os vetores em JavaScript. Lembrando que esse conceito também vocês já viram, né? Em períodos anteriores. De qualquer forma, a gente relembra um pouquinho. Então, vocês se lembram que na aula anterior, quando nós apresentamos os objetos, nós havíamos criado 3 objetos, aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Muito bem, só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero agrupar esses objetos de maneira que se torne... na verdade, eu quero criar um formato que me facilite a manipulação desses objetos. E para isso, nada melhor do que o uso de vetores. Então, eu vou substituir aquela ideia de aluno 1, aluno 2 e aluno 3, eu vou criar um vetor chamado alunos, que vocês estão vendo aqui, e eu vou atribuir para esse vetor alunos, que é representado pelo abre colchetes e fecha colchetes, e dentro desse vetor eu vou agrupar os meus objetos. Então, eu tenho aqui um primeiro objeto, tenho um segundo objeto, tenho um terceiro objeto. Cada objeto com as suas propriedades e os seus valores. Então, eu tenho aqui, olha, no nosso vetor de objetos alunos, eu tenho a propriedade nome e eu tenho a propriedade nota. Bom, e agora como é que eu faço para poder acessar esses valores desse vetor? Muito simples. Bom, eu vou usar a mesma analogia da aula anterior e eu vou calcular a média desses alunos. Então, eu preciso fazer referência à nota do Rubens, à nota do Matheus e à nota da Marina. E de que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o índice, aonde eu vou indicar a posição dentro do vetor dos valores que eu quero acessar. Então, se eu quero somar o valor da nota do Rubens, da nota do Matheus, da nota da Marina, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui a média, que é uma constante, para poder receber o resultado dessa operação aritmética. E para eu acessar a nota do primeiro aluno, o nome do meu vetor é alunos. Vocês podem conferir aqui, ó, alunos. Aí eu coloco o nome do vetor, eu indico por meio de um colchetes a posição do aluno dentro do vetor. Como eu quero somar as 3 notas, então eu verifico o seguinte, olha, eu tenho aqui 3 elementos para esse meu vetor. E no caso do JavaScript, assim como em outras linguagens, nós iniciamos o vetor na posição 0. Então eu tenho a posição 0, a posição 1 e a posição 2. E aqui, para eu acessar o primeiro elemento, eu uso alunos índice 0. Com isso, eu acesso o meu objeto na primeira posição do vetor, que é a posição 0. Aí eu coloco ponto e coloco a propriedade, que é a propriedade nota. Então, com isso, eu consigo acessar aqui o valor da nota 8.5. Aí eu vou somar também o alunos na posição 1, a propriedade nota, eu vou pegar aqui o valor 10, e vou pegar finalmente o terceiro aluno na posição 2, e aqui eu obtenho ponto nota para acessar a propriedade nota. Aí eu somo esses 3 valores, divido por 3, encontro a média e uso o console log para poder imprimir a média na tela. Para poder executar o programa, node index.js, e aqui ele me apresenta o resultado. Então, recapitulando, eu posso armazenar dentro de um vetor o que eu quiser. Nesse caso, para poder exemplificar, uma coisa que nós usamos com muita frequência
é o agrupamento em vetores de objetos. Então eu coloquei aqui, né, 3 objetos dentro desse vetor, e aí a gente apresentou aqui um exemplozinho prático para a gente poder verificar esse conteúdo de vetores em JavaScript. E assim nós terminamos essa parte de vetores em JavaScript.